Na verdade, últimos dias, de acordo com a vontade de Deus, desse nome Ministério Original Fé Oficial. Um novo nome será dado assim que tiver a conclusão dos mil inscritos aqui no canal. Não sei se a câmera está travando um pouquinho. Bom, quero falar brevemente sobre o chamado que Deus me deu. Esse chamado aconteceu há muito tempo atrás. Na verdade, em um tempo dificilmente de explicar, pois Deus me despertou espiritualmente e nesse tempo não tem como eu comprovar as experiências que Deus me fez experimentar, né? Mas na minha primeira infância eu tive uma vida espiritual muito abundante, mesmo que meus pais, por serem católicos, eles não eram tão assim religiosos, na verdade. Minha mãe ia à missa, tudo, mas quando na minha primeira infância e até mesmo antes de eu entender sobre o que era a vida espiritual, eu tive contato com esse mundo espiritual e principalmente com demônios. Demônios me cercavam e eu vi muitos demônios presos em lugares específicos, acorrentados. Eles não tinham liberdade, na verdade, pelo que eu via. Quando eles estavam presos, dependiam de pessoas para soltá-los de onde eles estavam. Então eu fui observando esses seres, esses demônios, que pela permissão de Deus, assim como fizeram com Jó, também eles me cercavam. Eles criavam um momento onde os meus pais se distraíam e eu os seguia, porque eu não tinha medo deles. Pelo contrário, eu achava interessante ver aquele ser que ninguém estava vendo, e acredito que ele fazia isso de propósito para que eu o seguisse. E geralmente ele se colocava em lugares altos, em lugares perigosos, em lugares onde eu poderia me afastar da visão dos meus pais e por algum motivo me perdesse ou mesmo me acidentasse. Eu hoje, com o discernimento, consigo entender que esse era o plano maligno dos demônios que eram colocados ali ao meu redor para que eu seguisse. Até mesmo tive uma experiência quando eu ainda não entendia sobre catolicismo ou mesmo vida protestante. Eu estava numa igreja evangélica depois de ter ido à missa com a minha irmã, e alguns demônios em forma de criança, eles vieram ao meu encontro, começaram ali a me atormentar do lado de fora. Estava dentro dos portões da igreja, dentro do terreno da igreja, mas fora do templo, né? Onde celebrava ali a reunião. Eu acho que até era numa igreja Assembleia de Deus antiga. Eu estava ali então brincando e de repente esses demônios vieram, começaram a me atormentar, e graças a Deus o Senhor também enviou anjos em formato de crianças. Esses anjos tiraram esses demônios de perto de mim e me levaram para dentro, me fizeram entrar dentro da igreja para que eu tivesse ali protegido daqueles demônios. Foi uma experiência muito incrível. Eu jamais
vou esquecer isso. Então, ao longo do tempo, o Senhor foi me mostrando, me dando essas impressões espirituais. Eu, na verdade, dificilmente eu compartilhava isso, porque, na verdade, acho que Deus não queria que as pessoas se preocupassem. Era aquele momento, talvez, de preparação espiritual para o atual momento em que vivemos hoje. Eu não sou um pastor, não tenho formação teológica, porém eu tenho as experiências que Deus me deu ao longo da vida, e é com essa bagagem espiritual que eu vou iniciar assim que o Senhor completar o número de pessoas que Ele colocou no meu coração, para poder compartilhar e fazer aí uma comunidade para a preparação, né, de pessoas. Eu também estarei me preparando conforme for passando os dias, e estamos aí na expectativa, nós que somos cristãos, recebemos o chamado. Eu acredito muito no Senhor, que fui escolhido por Ele para fazer parte do reino de Deus, e tenho feito alguns vídeos mais simples, né? Utilizando a tecnologia da inteligência artificial, que tem me ajudado, né, na montagem desses vídeos mais simples. Porém, com o alcance desse número de pessoas, me colocarei diante do Senhor, a fim de que muito mais seja feito através da minha vida. Vou me colocar debaixo da autoridade do Senhor, para que, por meio do Espírito Santo, eu seja um instrumento útil e agradável a Deus, a fim de conduzir pessoas a Jesus, e com certeza o Senhor Jesus conduzirá essas pessoas até a presença de Deus. Então, o chamado que Deus me deu há muito tempo, com diversas impressões, diversas experiências espirituais, me servem hoje como bagagem, como testemunho de muito tempo que o Senhor vem me preparando para poder ajudar aí a juntar o rebanho de ovelhas do Senhor, a juntar os servos, aqueles que sentirem no coração o chamado de Deus para as suas vidas, e que nós possamos permanecer juntos, unidos, crescendo de forma a permanecermos na presença de Deus. E aí, com as instruções que o Espírito Santo for nos dando, nós vamos permanecendo até que Jesus venha do alto e nos arrebate como a sua igreja, para que possamos aguardar o julgamento do Senhor, né? Para que possamos ser retirados desse tempo e permanecer com Cristo até que todas as coisas sejam concluídas, para que venha o juízo final, o juízo de Deus. Então, na expectativa do arrebatamento, é que eu me levanto na presença de Deus para poder servir nesse momento como uma lamparina, como uma lanterna, uma luz que emana de Jesus, para todos aqueles que ainda não se decidiram, né? Qual caminho seguir. Então eu vou aí para fazer parte do reino de Deus, para iluminar o caminho em nome de Jesus, para conduzir as pessoas para Deus e possivelmente para a eternidade, se formos todos aprovados por Deus. Bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Fique com Deus. Valeu, falou.